Há neste argumento algumas falácias que tiveram importância na história da filosofia e que será bom esclarecer. Em primeiro lugar, existe uma confusão engendrada pelo emprego da palavra ideia. Pensamos que uma ideia é algo que existe essencialmente na mente de alguém, e assim, quando nos é dito que uma árvore consiste inteiramente em ideias, é natural supor que, se é assim, a árvore deve estar inteiramente na mente. Mas a noção de estar na mente é ambígua. Dizemos que temos uma pessoa em mente não no sentido de que a pessoa está em nossa mente, mas de que temos em nossa mente um pensamento a seu respeito. Quando alguém diz que tirou de sua mente um problema que tinha que resolver, não significa dizer que o próprio problema estava em sua mente, mas apenas que um pensamento sobre o problema estava antes em sua mente, mas depois deixou de estar nela. E assim, quando Berkeley diz que a árvore deve estar em nossa mente se quisermos conhecê-la, tudo o que ele realmente tem o direito de dizer é que um pensamento sobre a árvore deve estar em nossa mente. Argumentar que a própria árvore deve estar em nossa mente é como argumentar que uma pessoa em quem pensamos está ela mesma em nossa mente. Esta confusão pode parecer demasiado grosseira para que tenha sido realmente cometida por um filósofo competente, mas várias circunstâncias concomitantes a tornaram possível. A fim de ver como ela foi possível, devemos nos aprofundar no problema da natureza das ideias. Antes de nos dedicarmos à questão geral da natureza das ideias, devemos elucidar duas questões inteiramente distintas que surgem a respeito dos dados dos sentidos e dos objetos físicos. Vimos que, por várias razões específicas, Berkeley estava certo ao tratar os dados dos sentidos que constituem nossa percepção da árvore como mais ou menos subjetivos, no sentido que eles dependem de nós tanto quanto a árvore, e não existiriam se a árvore não existisse sendo percebida. Mas este é um ponto inteiramente diferente daquele pelo qual Berkeley procura provar que tudo que pode ser imediatamente conhecido deve estar numa mente. Para este objetivo, argumentos específicos em relação à dependência que os dados dos sentidos têm de nós são supérfluos. É necessário provar, em geral, que pelo fato de serem conhecidas, as coisas devem ser mentais. Isso é o que o próprio Berkeley acredita ter feito. É este problema e não nosso problema anterior em relação à diferença entre dados dos sentidos e objetos físicos que deve agora nos interessar. Tomando a palavra ideia no sentido de Berkeley, existem duas coisas completamente distintas a serem consideradas sempre que uma ideia está diante da mente. Existe, por um lado, a coisa da qual estamos conscientes, a cor da minha mesa, por exemplo, e, por outro lado, a própria consciência presente, o ato mental de apreender a coisa. O ato mental é indubitavelmente mental. Mas existe alguma razão para supor que a coisa apreendida é em algum sentido mental? Nossos argumentos anteriores sobre a cor não provam que ela é mental. Eles somente provam que sua existência depende da relação de nossos órgãos dos sentidos com os objetos físicos, no nosso caso a mesa. Ou seja, eles provam que uma determinada cor existirá em uma determinada luz se um olho normal é colocado em certo ponto em relação à mesa. Eles não provam que a cor está na mente do sujeito que percebe. A opinião de Berkeley, que obviamente a cor deve estar na mente, parece depender para sua plausibilidade da confusão entre a coisa apreendida e o ato de apreensão. Estas duas coisas poderiam ser denominadas uma ideia. Provavelmente ambas teriam sido denominadas de ideia por Berkeley. O ato está indubitavelmente na mente, portanto, quando estamos pensando no ato, prontamente admitimos a opinião de que as ideias devem estar na mente. Por conseguinte, esquecendo que isso era apenas verdadeiro quando as ideias eram tomadas como atos de apreensão, nós transferimos a proposição que as ideias estão na mente para ideias no outro sentido, isto é, para as coisas apreendidas por nossos atos de apreensão. Assim, por um equívoco inconsciente, chegamos à conclusão de que tudo o que podemos aprender deve estar em nossa mente. Esta parece ser a verdadeira análise do argumento de Berkeley e a falácia suprema sobre a qual ele repousa.